Boas tardes, boas noites. Dando continuidade ao estudo, à leitura, né, do livro A Caminho da Luz, essa visão histórica do plano espiritual trazida por Emmanuel, né, numa síntese sobre toda a civilização. E continuaremos o capítulo 13. Lembrando que até então nós falamos sobre, nas últimas reuniões, sobre Roma, né? O império, a criação e a estabilidade, né? Até que veio Jesus e, após a sua crucificação, que é de uma responsabilidade coletiva, né? Surgem agora os reflexos e as consequências para a coletividade, né? Então, o século de Augusto, Emmanuel falando, né? Então, antes ainda da vinda de Jesus, o resumo que ele mesmo faz, né? Terminados os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. É o clima, né? É o que está no ar, né? São os pensamentos, é o conjunto dos pensamentos divinos, né? Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta, não foi só em Roma. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, um confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas. Então, veja, quando nós falamos em Jesus, em Deus, né? Passa aquela conotação sempre religiosa, né? Mas não é bem assim, né? Por quê? Porque a religiosidade, né, a religião, ela é a forma de se religar a Deus através do progresso dos indivíduos. Então, o progresso dos indivíduos, o desenvolvimento da inteligência, ela se faz através das realizações humanas, né? Através das obras, da conquista, da arte. Então, não são concorrentes esses pensamentos, ao contrário, né? O desenvolvimento da ciência, da arte, da filosofia está dentro do espírito religioso, o espírito de volta a Deus, né? Se divide isso didaticamente para facilitar o estudo, mas não existe divisão na obra de Deus. Ela é una, ela é uma só, né? E sempre para o desenvolvimento do espírito, do indivíduo, né? E esse desenvolvimento faz com que ele estabeleça sonhos, né? Desenvolvimento da inteligência, do raciocínio, ampliação da sua leitura sobre o que é o mundo, né? Através, como já vamos repetir, né? Através da ciência, o estudo, filosofia, obras, conquistas não bélicas, né? Conquistas dentro do conhecimento do próprio mundo em que vive, né? São os chamados séculos de ouro, né? É onde se desenvolve economia, produção e tudo mais. Transição de uma época. Depois de Augusto, aparece à barra da história a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo que vê terminar a era de paz, de trabalho e concórdia, com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. Então, enquanto Jesus esteve aqui fazendo sua missão, havia quase que
uma imposição, né, de harmonia e paz no planeta. A sua volta, né, através de todo esse processo difícil de negação do que ele trouxe, através da sociedade, não de uma pessoa, né? Porque, como falamos, quem crucificou Jesus não foi uma pessoa só, né? Não foi. Houve uma. Quem crucificou Jesus foi o orgulho, a vaidade e o egoísmo personificado em algumas figuras históricas, mas não de uma forma contundente, assim, né? Um responsável, né? Não. É a coletividade, né? Que continua sacrificando até hoje, né? Então, a volta dele não significa o abandono, né? Mas significa o término da imposição da harmonia, né? É como assim, nós fizemos o que queríamos, então agora vamos colher as consequências, né? Então Jesus, apesar de ter desencarnado, não abandonou o planeta, nem se ressentiu, nada disso. Ao contrário, tudo aconteceu daquela forma para que se cumprissem as escrituras, né? O que os profetas já haviam previsto. É nesse reinado, né, de Tibério que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, que é a crucificação de Jesus, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo que lhe não compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Então aqui, através do povo judeu, né, a crucificação se fez por conta do orgulho, né, da vaidade, da ideia do exclusivismo do seu povo na condução espiritual do planeta, não admitindo que Jesus fosse o Messias, né? Já Roma, simbolizado aqui por Pôncio Pilatos, é a representação da omissão, né? É quem não participa, não fazer o bem é fazer o mal, né? Então não é que existe o bem e o mal, existe a indiferença, né? A omissão. E aqui essa figura de Pôncio Pilatos, ao lavar suas mãos, ele justamente se coloca em cima do muro, né? Continuando. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugura um período de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. E aí começa o parágrafo sobre provações coletivas dos judeus e dos romanos. Muito bem. Então, essas provações não são castigos, né? São colheitas das ações individuais e do grupo realizadas, né? Então não é um castigo, você quer viver, você quer fazer assim, você não quer aceitar as coisas que estão sendo ensinadas, então vivam com as suas coisas. E agora nós vamos até entender um pouquinho. Os seguidores humildes do Nazareno iniciam nas regiões da Palestina as suas predicações e ensinamentos. São os apóstolos, né? O que vem após Jesus, né? Os que conviveram com ele eram os discípulos, né? Os seguintes são os apóstolos, porque vem de após, né? Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta, que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. De perto, seguem-lhe a atividade os emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam igualmente, de modo indireto, o esforço de auxílio ao Império, aqui romano, nas suas dolorosas provações coletivas. Então é óbvio, né, que existe um grupo de espíritos
ao lado de Jesus, tanto ele como encarnado como desencarnado, e essa pleiade de espíritos dentro da obra de Jesus, ele continua acompanhando os apóstolos, né? Essa sua manifestação inspirativa até se mostrava na mediunidade tanto dos discípulos como dos apóstolos, que recebeu o nome de Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo de Deus, né, é a mediunidade, né, praticada pelos seus representantes cristãos das mensagens desses orientadores da espiritualidade superior. Por isso que essa figura da pomba, né, do Espírito Santo mesmo, como quem traz a força das revelações, é algo que vai além do corpo, vai além da carne, né? E com isso se garantiu que fossem escritos os evangelhos, fossem praticadas as obras cristãs e os seus seguidores conseguissem exercer aquilo que Jesus havia pregado, né? E esses orientadores superiores também abraçaram a proteção desses povos de Roma e da Judéia, né? Porque eram provas difíceis, como nós vamos ver, provas coletivas. Continua Emmanuel. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Então, Jerusalém, né, e a própria Roma. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados. E a verdade é que depois do cerco de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso, aqui é o templo de Jerusalém, né, o templo construído pelo rei Salomão, e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza que arrasaram Estábias, Herculano e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Então vamos voltar, vamos só mastigar um pouquinho esse trecho aqui, né? O que aconteceu após o sacrifício de Jesus, né? Roma, no ano de 70 depois de Cristo, quer dizer, 70 anos depois, destruiu o Templo de Jerusalém, né? O Templo de Jerusalém sofreu a sua segunda destruição, a primeira foi aproximadamente 500 anos antes, né? E qual a importância do Templo de Jerusalém? Que seria a casa do Senhor, a casa de Deus, né? Biblicamente estabelecida a sua construção. E o rei Salomão, em toda a sua sabedoria, né, promoveu isso antes, né, bem antes de Jesus, e era o ponto marcante, ainda, né? Não existe mais como templo, né? Mas ele tinha sua importância muito grande. Acontece que para que ele fosse destruído, né, não foi uma ação gratuita, né? Os romanos não pegaram lá os 60 mil soldados e foram lá e destruíram. Tem até a data aí precisa, é 30 de agosto, né? Na verdade, desde 66 depois de Cristo, os judeus, né, distribuídos nas suas tribos, estavam se revoltando armadamente contra os romanos, né? Então, foram vários enfrentamentos nesses últimos 4 anos, inclusive com algumas vitórias dos israelitas, né? Existiam grupos lá, uma seita política, zelotes ou zelota, né, que se opunha à cobrança de tributos e à escravidão, à ocupação de Israel, né? Então, Roma teve muitos
muitas derrotas ao longo desses 4 anos, até que num determinado momento, né, foi, né, completamente dizimada por Tito, né? Que depois acabou sendo o imperador, né? Ele já era imperador, salvo engano. Então, ele destruiu toda o Templo de Salomão, aquele símbolo, né? E com isso, várias seitas israelitas deixaram de existir, como, por exemplo, os essênios, porque não que eles defendessem o templo, mas a destruição não se reduziu à cidade de Jerusalém, ao Templo de Jerusalém, mas a uma perseguição a todos os judeus, por conta desse enfrentamento político que ocorria já declaradamente há 4 anos, né? Esse foi basicamente o martírio dos judeus, né? Tanto que essas tribos se dispersaram, houve, e até hoje isso é celebrado, é uma coisa que é marcante no povo judeu. Para os romanos, a expiação foi outra, né? Se isto aqui aconteceu, né, se essa destruição aconteceu no ano de 70 depois de Cristo, no ano de 79 também depois de Cristo, né, no mesmo mês de agosto, né, lá, também quase no final do mês, eclode o vulcão do Monte Vesúvio, que estava desativo, né, não funcionava, estava morto aparentemente há mais de 900 anos. Então, por isso que se construíram 3 cidades na sua encosta, né, que é justamente o que ele comenta aqui: Estábias, Herculano e Pompeia, né? A ideia aqui, eu peguei até um comentário sobre Pompeia, né? Viviam lá aproximadamente de 15 a 20 mil habitantes. E tudo aconteceu em minutos, né? Em questão de 20 minutos da primeira explosão do vulcão, já existiam mais de 2,5 metros de vestígios sobre a cidade, cobrindo, né, pedras, cinzas, etc. De tal sorte que os seus habitantes não sabiam o que fazer, né, não sabia para onde ir, correr, e isso se comprova pelas escavações recentes, em que são encontradas pessoas, né, na verdade são montantes de cinza, de lava, toda ela solidificada, né, em volta das pessoas que estavam fugindo, né? E o que acontece? Olha, se eu estou no meio de uma lava, eu sou consumido, né? Eu viro pó, né? E aquela massa em volta, na verdade, contém ali um grande vazio, né? Então, hoje, os escavadores, o que fazem? Eles fazem um furo nessa rocha, injetam gesso e depois eles abrem a rocha, né? O gesso mostra o movimento das pessoas, de como elas foram, de como elas pereceram. Por que essa situação? Porque tudo foi muito rápido. Então foram três cidades que deixaram de existir, né, e que agora se está buscando nas escavações. E como coloca aqui, eu vou ler até esse parágrafo novamente, né, só para ilustrar, porque na leitura não ficou legal. Então vamos lá. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados. E a verdade é que, depois do cerco de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, quando Tito destruiu a cidade, arrastando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor, os romanos, mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza que arrasaram as cidades de Estábias, Herculano e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando
a existência romana para sempre, né? Então, Pompeia era um balneário, né? Seria assim, não vou fazer nenhuma analogia com contemporânea aqui, mas imagine um grande condomínio de luxo, né? Em praias paradisíacas, ao pé de um vulcão, né? Então ali vivia a nobreza romana, era quase como se fossem as casas de praia, né? Então, aqueles que pereceram ali sempre, obviamente, tem algum vínculo com as decisões tomadas pelo poder romano, direta ou indiretamente, como, né, como lei da natureza, né? Lei de Deus, lei de causa e efeito, ação e reação. Nada, né? A gente banaliza falando que nada é por acaso, mas o que está por trás dessa frase, né? Que tudo tem uma ação, que leva a uma reação, uma consequência, essa consequência é causa de outra consequência, nessa grande malha que é o universo, né? E quem controla tudo isso? A causa primária, que é Deus, né? Então, todos os fios de pensamentos nossos, até as espadas que atravessaram nossos adversários, né? Isso tudo está registrado nessa grande malha e, portanto, deve haver uma correção, um ajuste, né? Deve haver justiça. Então, até a próxima oportunidade para a continuação do estudo. Olá, tudo bem? Na palestra de hoje nós vamos falar sobre o tema da fé, tão importante para nós, tão necessário que a gente se desenvolva na fé e busque a sustentação da fé. O fato de termos uma doutrina, uma religião, muitas vezes faz com que a gente diga que tem fé. Mas é somente nas provas, no dia a dia, nas nossas atitudes e não só nas nossas palavras, é que nós vamos realmente poder afirmar que temos fé. Porque basta uma contrariedade, basta uma dificuldade, e isso pode ser que não seja diretamente direcionada a nós, mas a algum ente querido, né? Alguma pessoa que a gente ame muito, uma situação ali, um tropeço que a gente perde, a gente esquece. Na verdade, nós não temos, né? A nossa fé ainda é vacilante. E Jesus, em sua passagem pela terra, deu vários exemplos para nós sobre a fé. Então, eu vou começar com os exemplos e depois nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos um capítulo totalmente dedicado à fé, que é o capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas. Vamos começar então com os relatos, as passagens ali de Jesus. São três itens muito conhecidos, 3 passagens divulgadas no Novo Testamento, e depois nós vamos estudar juntos e refletir juntos sobre a fé, sobre o poder da fé. Então, do Novo Testamento, aqui eu vou ler de Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 56. Porém, essa mesma passagem está relatada em Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26, e Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. A essa altura, já havia ali uma busca de muitas pessoas por Jesus, principalmente pelas curas, né?
Eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidava-o a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, e ela está morrendo. Olha que interessante, as turbas, ali tinha de tudo, procurando, né? Todos os tipos de pessoas procurando a Jesus, principalmente aquelas mais desprovidas das necessidades básicas, essenciais, aqueles que estavam ali à margem da sociedade, sufocados, oprimidos, os mais humildes, os mais simples, que declaradamente procuravam Jesus, né? Uns entravam em contato com ele, tinham ali as suas necessidades atendidas e muitas vezes voltavam a cometer as mesmas atitudes, né? Por isso que Jesus falava, vai, não peques mais. Outros foram tocados de forma profunda que passaram a segui-lo e a divulgá-lo, mudando completamente as suas atitudes. E também havia aquele grupo de pessoas que, por conveniências sociais, buscavam Jesus meio que à escondida, né? Ali tinham encontros, mas Jesus, no seu amor, fazia pingar, né? O amor dele jorrava por todos os lados e ele, para nos ensinar, também entrava em contato com eles. Então aqui Jairo era uma pessoa que tinha uma condição um pouco melhor, né? Distinta ali da maioria dos que estavam nessa multidão, dessa turba. Ao sair, as turbas o sufocavam. Imagine uma multidão, ele no meio daquela multidão sendo ali empurrado, né? E uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a sua subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Então, essa é uma das passagens mais bonitas. Essa mulher ali, vamos nos colocar no lugar dela. Qualquer um, independente de sexo, de gênero, aquela doença ali, 12 anos, né, que ela tinha esse sangramento. Então, quantas vezes a gente está buscando algo por muitos e muitos anos, já tentou de tudo, e ela foi atrás de Jesus. Aproximando-se por trás, tocou na orla de sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. Então, vejam a diferença, ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes, na borda ali da túnica dele. Disse Jesus, quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro, comandante, as turbas te comprimem e espremem, né? Como que a gente vai poder saber quem foi que tocou, né? Uma reação natural que todos nós ali numa multidão teríamos. Disse Jesus, alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e prosternando-se, né, ela ficou ali diante de Jesus, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Então ela relata, né, a questão dela de saúde e ela foi ali... na sua fé, o que ela pensou? Se eu tocar ao menos as vestes dele, eu serei curada. Olha o poder da fé dela. Disse a ela, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Então essa é a primeira pessoa, a primeira cura da mulher com fluxo de sangue. O poder da fé dela, né? E aqui, Jesus... sente o magnetismo dele, né? Sente algo sair de dentro dele que permitiu a cura, a condição moral e o amorosa de Jesus. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo, tua filha está morta, né? Para comunicar ao pai da menina, né? Não mais incomodes o mestre. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe, não temas, apenas crê e ela será salva. Chegando à casa, não permitiu a ninguém entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela.
Ele, porém, disse: não choreis, pois não morreu, mas dorme. E zombavam dele, sabendo que ela morrera. Então, ela tinha ali todas as características de uma pessoa morta, né? Que são aqueles fenômenos de letargia e catalepsia também retratados por Kardec em O Livro dos Espíritos. Ele, agarrando a mão dela, chamou dizendo, ele, Jesus, né? Menina, levanta-te. O espírito dela retornou e imediatamente levantou-se e ordenou dar-lhe algo de comer. Os genitores dela extasiaram-se. Ele, porém, ordenou-lhes não dizer a ninguém o que ocorrera. Então, mais um relato de fé, porque ele fala para o pai, para ele ter fé, que a menina não morreu. E o pai, evidentemente, tinha muita fé, porque ele foi buscar Jesus para curar a menina. Então, vejam o relato de amor de um pai por uma filha que foi capaz de ajudar para que ela retornasse ao corpo dela. Jesus não denegriu nenhuma lei, ela não estava morta, né? Não havia ali o corte do cordão fluídico. Ela estava num estado ali de morte aparente, né? E ela volta. Mas foi a fé, o amor do pai ali que, rogando a Jesus, fez com que essa menina voltasse. A mesma coisa a mulher. Ela saiu da casa dela ali com tanta fé que Jesus a curaria, né? Jesus a curaria, que ela se curou. Então, o poder da fé. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei, capítulo 19. Vamos ao item 1 e seguintes. O poder da fé. Mais um relato aqui da fé. Esse está relatado em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, lançando-se de joelhos aos seus pés. E lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, mais um relato do poder da fé. Então, os dois primeiros, alguém, né, a própria pessoa pediu, a mulher, o outro caso, o pai pediu, aqui mais um pai também pedindo pelo um filho, né? E Jesus, na sua capacidade, na sua autoridade moral, conseguiu reverter os três quadros, né? Mais uma vez destacando que ele não revogou nenhuma lei, não infringiu nenhuma lei, não foi nada absurdo, né? Era término de prova na situação da mulher, era ali situações, né, nesse caso também. Então, tenhamos isso em mente, né? E aqui o que é relatado no Evangelho, vamos estudar. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras, né? Então, a comparação que é trazida aqui no Evangelho é justamente para que a gente tenha em mente essas distinções, essas diferenças. Então, não é necessário que a gente passe por uma prova muito grande. A questão é a confiança, né? Quando confiamos verdadeiramente, quando nos deixamos levar, né, nós conseguimos promover mudanças importantes nas nossas vidas, né? No sentido moral, ali da nossa
reforma íntima, né? A gente acreditar que a gente é capaz, acreditar que somos ali amparados, envolvidos por Deus, por Jesus, por toda uma espiritualidade que nos ama, que quer o nosso bem. Então a gente cria aquela coragem, a gente consegue literalmente levantar da cama, arregaçar as mangas e agir. É a confiança em si e confiança de um poder que está nos conduzindo. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. E é verdade, as dificuldades sempre irão existir, né? No nosso dia a dia, nós somos ali desafiados com uma série de coisas. Então, quando a gente se deixa levar pela fé, pela coragem, essa busca íntima de nos conhecermos, de vigiarmos, de buscarmos leituras importantes, né? Aqui na base da doutrina espírita, o evangelho, fazermos ali leituras edificantes, quantos ensinamentos, vejam quantos exemplos, lembrarmos de Jesus, quantos exemplos amorosos que Jesus deixou no seu legado. Então a resposta está nele, a resposta está em Jesus. O que faria Jesus nessa outra situação? Não são exemplos muito próximos do que nós vivemos hoje, mais de 2000 anos depois? Vamos nos colocar ali nessas situações e refletir sobre tudo o que nos é trazido. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. E é mesmo, nos dá segurança, a gente fica mais forte, né? Mais corajoso, mais sereno, né? Porque de que adianta a revolta? De que adianta a violência? E também do que adianta ficarmos parados, estacionados, achando que um poder extra especial pode resolver, né? Como num estalar de dedos, num toque de mágica, né? Tudo vai ser resolvido. Não, tem o nosso esforço. E é isso que é importante. Vejam só, a mulher não procurou por 12 anos ser curada, ela se esforçou. Ela mesma foi ali, naquele esforço físico, no meio de uma multidão. Vamos considerar que não foi pouca coisa que ela fez ali. Ela foi ali atraída a Jesus, né? E buscou. O pai não buscou para curar a filha, o outro pai, o filho. Alguma atitude nós temos que ter, né? Não podemos cair nesse erro. Então, de ficarmos parados aguardando uma solução, ou o extremo de ficarmos reclamando e não aceitando as situações da vida. Quando a gente se deixa levar, deixa fluir, deixa conduzir, tudo fica mais fácil, porque a ajuda vem, né? A que é vacilante, que é a fé que é vacilante, dá a incerteza. É o contrário. A hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então é aquilo, eu não tenho, eu culpo o outro, eu revolto, eu não consigo. Vai ter um resultado diferente? Né? Se a gente agir dessa forma, a gente só vai agravar a situação, porque a gente vai se sentir impotente. Item 3. Na outra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza.
Num e no outro caso, ela pode realizar grandes coisas. É verdade, a gente às vezes tem uma intuição tão grande assim, que vai nos dando uma serenidade, tipo a certeza que aquilo vai acabar, né? Não há mal que dure eternamente. E a gente vai ali vivendo, porém construindo, edificando, fazendo toda a movimentação necessária, a nossa parte, faça a sua parte, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E as coisas vão acontecendo, né? De acordo com a vontade do Pai. Então a gente tem que ter essa submissão à vontade dele. Ele é todo amor, todo poder, todo justiça. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Na nossa ilusão, nós queremos dar uma de deuses, né? Dar ordem para ele. Olha, eu quero assim, assim, assado, desse jeito. Como a gente faz um bilhetinho e manda para ele. Mas não é sempre assim. A nossa vontade não se cumpre. Jesus nos ensinou através do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. É isso que nós temos que fazer, porque a solução aparece, né? E a gente lá na frente vai reconhecer que de fato era o melhor que iria nos acontecer. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, serenidade, né? Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A gente tem essa confiança de que vai acabar, de que vai mudar, a situação vai ser resolvida, a gente vai ficar mais robusto, porque aí a gente percebe o quê? Que a gente é capaz de superar as dificuldades. E aí a gente vai mantendo a fé. E se acontecer alguma coisa difícil novamente, a gente vai ter um outro olhar, né? A gente vai ter ali, nossa, da outra vez foi resolvido, e a gente vai ganhando confiança. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crer suprir a força pela violência. É a revolta. E a gente atrai só revolta ao nosso redor. Pessoas que pensam ali como nós, que estão afinados como nós e que ficam ali nos insuflando a violência. Não é assim que acontece? A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então, fica aqui esses itens em função do tempo. Convido a todos a continuarem a leitura desse capítulo 19, que é, como eu disse, totalmente dedicado à fé, e quantos aprendizados nós teremos. Lembrando que o exercício da fé é diário. Todos os dias nós vamos ser ali colocados mediante as situações que vai ter que exigir, né, de nós o exercício da fé, a prática. Então busquemos a fé, busquemos nos inspirar nesses exemplos maravilhosos de Jesus, aplicando nas nossas vidas e aplicando também ali quando alguém vier com uma situação de incerteza, de desânimo, de tristeza, que a nossa palavra seja de incentivo e de fé, né? Que a gente possa trazer os exemplos de Jesus nesses momentos para essas pessoas, convidá-las a ler ou então comentar sobre esses exemplos. Só Jesus tem essa autoridade moral e com certeza a ajuda virá. Então, que todos fiquemos em paz. Até uma próxima oportunidade.